Grande abraço a você, ligado na Sportnet. Estamos com mais uma edição do nosso No Centro do Jogo, sempre recebendo grandes personagens do futebol brasileiro. E hoje nós recebemos um comandante que, primeiro, sabe o que é ser melhor do mundo. Olha o chique que tá o programa, hein? No Centro do Jogo, sabe o que é ser melhor do mundo no gramado sintético. Já bateu bolão como um jogador profissional na grama natural. Já tem título nacional na carreira para chamar de seu como técnico de futebol e mostrou o tamanho da sua liderança e caráter ao blindar seus atletas contra o preconceito. O nosso personagem é gigante, mas antes de apresentá-lo, eu sou o Luiz Alano, um grande abraço a você, sejam todos bem-vindos a mais um No Centro do Jogo. Eu estarei com a Tainara Ribeiro nessa edição especial do programa. Tudo bem, Thay? Seja bem-vindo! Oi, Alano, tudo bem, meus amigos? Nossos amigos ligados na Sportnet. O programa de hoje tá especial demais, ó. Daqui a pouco a gente vai apresentar o nosso convidado, mas ele tá em ação aqui na telinha da Sportnet toda semana na Série C, vivendo um momento importante na temporada, depois de conquistar um acesso no Paulistão. Ó, tem história demais pra gente contar, eu tenho certeza que o bate-papo vai ser bom, viu, Alano? Tem muito potencial esse bate-papo. Rapaz, o nosso convidado, ele esteve envolvido na Série A2, está envolvido na Série C do Campeonato Brasileiro, está em concentração, está no movimento, então a gente vai direto para apresentá-lo. Ele é o Rogério Corrêa, técnico da Ferroviária, um dos campeões dessa Série C. E nós temos aqui na Série C técnicos experientes, campeões. E o Rogério Corrêa é um deles, ele já teve o prazer de levantar essa taça, esse troféu, na temporada 2024 do Volta Redonda. Rogério, prazeraço ter você aqui. No Centro do Jogo sempre dedica espaços a personagens da Série C e do futebol brasileiro, e você é um grande personagem. Jovem ainda na profissão, como técnico, mas tem muita história para contar, né, Rogério? Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma oportunidade imensa, estou muito feliz de estar aqui falando com vocês. Eu que acompanho também o trabalho de vocês também, a cada jogo, a cada entrevista também, então estou sempre de olho, e é um prazer poder estar falando com todo mundo também. Você viu que eu falei que você é um campeão do mundo, você é um cara que já foi melhor do mundo. A gente vai falar sobre isso, da sua história na grama sintética e como foi essa transição, grama sintética, prancheta para o futebol profissional. A gente vai falar sobre isso. Mas assim, não tem como não começar falando, Rogério, de um caso bem recente, que foi da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, com a sua Ferroviária, no jogo fora de casa contra o Amazonas. A gente, inclusive, vai mostrar imagens que foi acionado o protocolo antirracismo por ofensas racistas vindo da arquibancada, vindo da torcida do Amazonas, para 2 atletas seus. O Douglas Esquilo, que você inclusive conhece muito bem, foi seu jogador também no Volta Redonda, e o Fernandinho. E nessas imagens a gente viu um Rogério Corrêa líder, gigante, ali nesse bololô, nessa confusão onde os atletas estavam denunciando e, pelo jeito, a galera do Amazonas e da segurança ali da CBF não estava entendendo mais ou menos o que estava acontecendo. Eu gostaria que você comentasse o que aconteceu, como foi o pós-jogo, aquelas atitudes dos atletas que foram, inclusive, consolados por jogadores parceiros lá da equipe do Amazonas. Conta pra gente essa sarna, essa mancha que a gente ainda tem do racismo que acontece aqui no Brasil, que a gente precisa denunciar. Porque quando é fora do Brasil, né, Rogério, todo mundo se une, todo mundo liga o protocolo antirracismo. Mas quando é no Brasil, mas é caso isolado. A gente sabe que não é bem assim, Rogério. Conta pra gente como é que foi. Então, realmente foi uma tarde ali muito triste para todos nós, devido a esse caso, e nossos atletas, obviamente, ficaram muito sentidos mesmo. E foi no momento onde eles estavam aquecendo já, atrás do gol, já no final do primeiro tempo, e saiu o gol do Amazonas, né? E aí a torcida foi mexer com eles, e num dos momentos ocorreu esse ato de racismo, tanto para o Fernandinho quanto para o Esquilo, né? E no primeiro momento também a gente ficou sem saber o que estava acontecendo, até que o Esquilo e o Fernando chegaram no banco e relataram que foi o caso de racismo. A partir daí a gente comunicou, nossos jogadores estavam dentro do campo, para que avisassem ao árbitro, né? E aí começou uma confusão muito grande. Muita desorganização ali da parte
da policiamento, da gestão do Amazonas, né? Onde muitos deles estavam fora da arquibancada, que estavam na arquibancada, fora do campo, que não faziam parte do jogo, entraram com uma facilidade muito grande dentro do estádio, dentro do campo. Isso para defender e para falar que não houve o ato racista, para defender esse cidadão que está ali, estava nas imagens ali agora. Os PMs estavam ali, eles abandonaram o posto e foram atrás desse cidadão. E com isso, muita gente entrou e acabou que ficou muito perigoso, porque eram muitos deles, os nossos jogadores estavam muito inflamados com a situação, tínhamos acabado de tomar um gol, aconteceu a situação de racismo, quando todo mundo entendeu e viu, principalmente quando vimos o estado do Fernandinho e do Esquilo, todo mundo pegou aquela dor ali para cada um de nós, né? Então, eu tive que começar a entrar ali na frente das situações, tanto para apartar quanto para exigir uma medida que viesse dali, e nós não tínhamos para onde ir, não tínhamos para onde a quem recorrer, porque não tinha policiamento. E o árbitro ficou de mãos atadas porque ele falava comigo: Rogério, eu não tenho o que fazer, eu só posso relatar só. Aí foi que inflamou um pouco mais os ânimos ali. Eu queria aproveitar o gancho, porque ele relatou ali o que aconteceu no momento, né? Que demorou para todo mundo entender o que estava acontecendo, aí teve aquela correria. Mas depois, o Esquilo e o Fernandinho postaram nas redes sociais, né, uma declaração falando sobre tudo que tinha acontecido. A gente viu também as notas dos dois clubes envolvidos, da Ferroviária e também do Amazonas. Mas eu queria entender o seu posicionamento, não só como treinador, porque ali você falou que fez o que deu, né, para tentar acalmar os ânimos, mas como líder desse grupo. Como foi lidar no vestiário, emocionalmente, com tudo isso depois da partida? Sim, foi muito difícil, tá, Thay? Nós já estávamos vivendo uma situação de muita negatividade ali, devido ao estado do gramado, que era impraticável ao ponto de futebol. Não é um gramado de futebol profissional, principalmente de um nível de Série C, com jogos transmitidos por canais grandes, com várias pessoas assistindo. A qualificação do campeonato não é um campo que ajuda, então já tinha esse peso. Jogar lá em Manaus já é mais difícil também, devido ao clima, que é muito diferente aqui do Sudeste. Então todo esse peso já tinha. E estávamos perdendo aquele momento ali, e ocorreu esse caso. Então, quando a gente chegou no vestiário ali, era todo mundo isolado, cada um com o seu pensamento negativo ali dentro da sua cabeça, mas porém em silêncio. E aí eu cheguei e só falei uma coisa, que nós tínhamos 1000 desculpas para sair dali derrotado e falar que perdemos devido a isso, aquilo, a qualquer outra circunstância. E nós só tínhamos uma chance de reverter. É que todo mundo conseguisse colocar sua mente ali, voltasse para o jogo, conseguíssemos nos estabilizarmos e voltar para os 45 minutos finais buscando a vitória, para a gente passar também por cima de todas essas adversidades que nós estávamos vivendo ali, principalmente pelos meninos também, que foram os que mais sentiram ali naquele momento ali. E nós, vendo a situação deles, era uma situação muito triste para que a gente pudesse ver. E eles entenderam perfeitamente, demos da mão ali dentro, todos eles abraçaram muito, tanto o Esquilo quanto o Fernandinho, que se sentiram seguros, protegidos e acolhidos por todos nós, e voltamos muito bem para o segundo tempo, conseguindo a virada, né? O Esquilo até participando do jogo, o Fernandinho quase que entrou. Após isso, fizeram um treinamento complementar que eles tinham que fazer, e a partir daí eles foram para a delegacia para que pudessem dar sequência na denúncia. Bom, primeiro meus parabéns aí pela sua atitude como líder, como comandante, como cidadão, porque esses casos eles têm que ser denunciados de fato, e para as pessoas que tentam minimizar, quando um negro, como foi o caso do Esquilo, o negro, como foi o caso do Fernandinho, ele se sente, ele chora, ele acusa, ele fica incomodado, é porque o racismo dói na alma. Dói na alma. Agora, para encerrar esse assunto, para a gente partir para outros temas aqui com você, Rogério, como técnico, como cidadão, você sente que os mecanismos de punição, falando aqui de Brasil, nos estádios, agora esse protocolo antirracismo, eles estão evoluindo? Ou o futebol ainda é um ambiente excessivamente
tolerante para esse tipo de crime, para esse tipo de situação? E o que mais poderia ser feito na prática para a gente evoluir? Então, eu creio que está sendo bem combatido, até porque quando ocorrem esses atos, nós estamos conseguindo identificar e está tendo. Eu acho que fora do futebol que não está tendo a continuidade. Porque esse cidadão que fez ali, toda a informação que nós tínhamos é que ele ia ser liberado no dia seguinte. Então, ou seja, fica muito... ele acaba tendo o caso ali na hora ali, é preso, mas no dia seguinte está solto. Eu acho que o mecanismo de futebol tá acontecendo. As pessoas acusaram. Teve pessoas de bem lá na arquibancada. Eu vi a ação do juiz, do árbitro, né, que parou o jogo, a ação dos jogadores do Amazonas também, que foram excepcional, dando apoio para eles ali, foram com a gente ali para tentar identificar o sujeito, né? Então, ou seja, a parte de campo e a parte do futebol, ela funcionou. A parte policial, a parte de justiça, que eu acho que deveria ser mais severa e dar continuidade. Então, eu creio muito sobre isso. E eu vou te falar até algo mais, tá? Uma coisa até que pouca gente fala, que todo mundo fala sobre o preconceito sobre o negro, né? Sobre aquela situação. E ali ontem foi um dos lugares mais hostis que nós vivenciamos, foi ali. Porque o tempo todo era xingamentos com a gente ali embaixo, que faz parte do futebol, só que entra no situação de careca, filha da mãe, branquelo, branco azedo, e aí eu até virei para era uma mulher que estava ali até, e eu virei para ela e falei assim, olha só, se em algum momento eu for fazer preconceito contra você, vocês vão me denunciar, então atenção com o que você fala. E aí, ou seja, o futebol, acho que pelo nervosismo que acontece, pelo clima tenso que gera uma partida de futebol, acabam tendo, e as pessoas acham que podem falar tudo o que querem. Porém, no caso do racismo, que é um crime inafiançável e que gera prisão na hora, eu acho que o futebol está de parabéns, porque está tendo o que ele pode fazer, eles estão fazendo. Acho que a justiça fora que deveria ser mais rígida com isso. É muito complicado porque tem gente que acha que dentro do estádio tá liberado falar qualquer coisa, tá liberado agir de qualquer jeito, aí como que tu passa pro seu filho que no estádio pode falar essas coisas, mas fora dele não. Realmente é uma discussão antiga. Exatamente. Que é muito complicado. Mas, Rogério, bom, falamos desse ponto, mais um episódio muito triste do futebol brasileiro, mas tem que ser falado sim. Mas agora eu quero começar falando da sua passagem pela Ferroviária, pra gente começar, porque tu assume ali uma ferroviária que tinha um projeto de muita expectativa e que envolvia a reconstrução. Já no começo, precisa dividir atenções em duas frentes muito importantes. A reta decisiva ali da A2 e o início da Série C. Como que foi administrar isso internamente, o elenco, desgaste, treinamentos? Então, foi bem difícil. Nós tínhamos o foco inicial, obviamente, que era a Série A2 do Paulista, era o nosso objetivo claro da diretoria. Então, nós tínhamos uma missão ali, que já foi um campeonato muito desgastante já, porque era jogo final de semana, meio de semana, e aqui em Araraquara, São Paulo, é muita viagem distantes, então já tinha um cansaço, e foram, no total, 25 jogos até buscarmos até ter o vice-campeonato. Então, foi um campeonato já desgastante. E no meio disso apareceu a Série C, que gera um desgaste ainda maior por viagens serem interestaduais, né? Porém, eu já tinha vivenciado isso com Volta Redonda. Então, nós conseguimos minimizar uma parte aqui. Nós não utilizamos nenhum atleta que estava iniciando a partir da Série A2 na Série C nas primeiras 4 rodadas, ou 5 rodadas, se eu não me engano, e isso acabou dificultando um pouco a gente. Jogamos o início da competição com muitos jogadores sub-20, até 2 sub-17, com alguns jogadores profissionais, mas bem poucos, e isso não que nosso time não tinha potencial, mas acabou que não tinha tanta
minutagem, não tinha tanta rodagem, né? Não tinha entrosamento necessário e acabamos perdendo pontos ali preciosos, né? Mas graças a Deus, e depois foi crescendo, conseguimos 2 empates ali ainda com esse time alternativo e agora com a equipe completa, nós estamos vindo bem com 3 vitórias e um empate e nos colocando numa situação já boa no meio da tabela e no início da competição ainda. Ô, Rogério, bom, você conhece o caminho das pedras, né? Isso a gente não pode negar. Você é um cara que conseguiu colocar o Volta Redonda na Série B, não só o acesso, mas também campeão. E teve esse início, não dá para dizer turbulento, porque fazia parte do planejamento do clube, né? Uma Série A2 pesadíssima, importante, você disputar uma primeira divisão como você conquistou, esse acesso com a Ferroviária para a primeira divisão do futebol paulista gera muita grana, né? E tem um calendário muito valioso para a Ferroviária no primeiro semestre do ano que vem. Mas vamos lá, Série C. Você conhece o caminho das pedras. O que esse time da Ferroviária atual tem de semelhante com o seu Volta Redonda, que você passou 4 temporadas, algumas temporadas batendo na trave para subir, como foi aquela do Paysandu, depois no ano seguinte conseguiu acesso e o título contra o Atlético. O que esse atual time seu da Ferroviária 2026 tem de semelhança com o Volta Redonda campeão da Série C 2024? Então, a primeira eu creio que seja a maturidade, sabe? Quando você joga essa competição um pouco mais vezes, você consegue ter essa maturidade, conhecimento da divisão. E esse elenco aqui também, muitos deles já jogaram já a Série C pela Ferroviária ou por outros clubes dali. Então, isso já é uma coisa em comum entre as 2 equipes que eu comandei. Eu creio também que o grupo homogêneo de ter muitos jogadores qualificados, de ter um plantel onde você pode diversificar o seu time a cada jogo, devido à característica do adversário, do campo. Então, acho que isso também é muito importante para a gente. Mas o principal é o caráter dos jogadores, né? Eu fui muito feliz na Volta Redonda e toda vez que a gente esteve bem nas competições, que quando nós tínhamos um grupo de jogadores com caráter, jogadores que eram comprometidos. E a Ferroviária é uma coisa que eu falo bastante, que esse grupo aqui é fenomenal. Me alegra muito ver esse companheirismo deles, ver essa amizade e, como é que se pode falar, essa liga que eles deram entre si, né? Ver que é um ambiente leve e feliz entre eles daqui, e acho que isso que é um fator importante para que a gente possa estar vivenciando de novo esse momento de acesso, de títulos, e eu creio que a Ferroviária tem todo o potencial para conseguir lutar por esse título da Série C. Rogério, como o Alano comentou, tu conhece bem, é um campeonato que né, o Alano falou muito bem que tu já passou, mas que esse ano mudou de formato, né? São menos clubes sendo rebaixados. Muda alguma coisa para o treinador? A competição fica mais estratégica, mais equilibrada? Não, creio que não. Pela nossa ambição, não, né? Que a nossa ambição é classificar entre os 8, é algo que não tem como nós negociarmos isso. É uma coisa muito clara devido à equipe que nós temos, devido à estrutura que nós temos aqui, a condição de trabalho que não é fornecida. Então, a Ferroviária, obviamente, não creio, espero que a gente não precise dessa condição de ser dois rebaixados só. A gente foca muito na nossa classificação entre os 8, então acaba não mexendo muito com o nosso cronograma da competição. Bom, Rogério, você é um treinador jovem, tá com 4,5, né, Rogério? Tu tá enganando bem, hein, Rogério? Sim. Tá bem, tá muito jovem ainda. Pô, já tem um título nacional, acesso, já teve essas experiências também de acesso no Campeonato Carioca. E a gente vê hoje na primeira divisão, a maioria das equipes, dos times maiores, com muitos técnicos estrangeiros. E a gente vê um escalão, o Mancini voltou para a primeira divisão, Jair Ventura também está na primeira divisão, mas transitando, né? Alguns técnicos jovens da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas em contrapartida muitos times grandes do futebol brasileiro preferindo investir em argentinos, portugueses, enfim, técnicos estrangeiros. Como é que você vê esse momento do treinador brasileiro? Você que faz parte de uma nova geração, também ano passado também teve na Série B. Como é que você se vê nesse contexto todo, desse turbilhão de muitos técnicos começando,
tendo trabalhos, lembra aqui do Matheus Costa, né, que também é jovenzinho. Aí tem o Hélio dos Anjos lá na Série B, que já treinou vários times de Série C, muitos técnicos bons nossos, Chamusca, enfim, que acabam não tendo mais oportunidades numa Série A do Campeonato Brasileiro. Como é que você enxerga esse movimento, você como técnico jovem brasileiro com título de terceira divisão, esse momento nosso, do nosso futebol com tanto dinheiro e investindo nos técnicos e conhecimento de fora? Então, eu sou um cara muito jovem mesmo, apesar de ter 45 anos, mas eu só tenho 7 anos agora, estou indo para o meu 7º ano como treinador profissional. Comecei em 2019, em 2021 eu não trabalhei devido à Covid, que eu peguei a Covid e eu não consegui trabalhar esse ano. Então, ou seja, eu tenho 6 anos só como treinador profissional e já tenho, obviamente, um currículo legal, um crescimento bom na minha carreira, porém eu estou buscando muito mais, né? Vivenciei ano passado a Série B do Brasileiro, me senti muito bem, gostaria de estar voltando o quanto antes, vivenciar esse momento ali e me aproximar um pouco mais da Série A. Eu vejo um cenário onde a busca pelo estrangeiro hoje em dia, ela não é muito mais pela parte qualificatória. Até porque a gente vê aí muito estrangeiro que veio para cá, não deu certo, é mandado embora, é recontratado por outra equipe e só ficam aqui vivenciando o futebol brasileiro, acaba até que perder o mercado da Europa, às vezes por não ter essa capacidade toda. Só que as equipes, eu vejo os times grandes com muito, não é um preconceito, mas com dificuldades de bancar um treinador jovem, sabe? Devido à pressão que hoje está exacerbada no futebol, tudo é muito em cima do treinador, então todos eles acham que o treinador jovem não tem a capacidade técnica, tática e de comando de uma equipe grande, acha que não vai ter pulso para tomar certas decisões ou para aguentar uma pressão de imprensa, de torcida, e acabam limitando esses treinadores a vivenciarem as divisões menores, né? Mas eu creio que nós estamos tendo um crescimento, o Jair está fazendo um trabalho brilhante, o Seabra está fazendo um trabalho muito bom, né? Agora, lá no Remo, esqueci agora o nome dele, apesar do Remo estar na zona de rebaixamento, mas está fazendo um trabalho, já dá para ver a mudança no Remo, o Remo vem ganhando jogos importantes. Então, ou seja, eu creio que daqui a pouco o cenário nacional vai voltar a olhar para nós brasileiros, principalmente para nós jovens. E Léo Condé, perfeito. Então, eu creio, eu preciso me preparar para que, assim que essa oportunidade surgir, eu esteja pronto e consiga agarrar ela com os dentes. E torço também para outros brasileiros também a estar vivenciando isso, porque eu acho muito importante não só eu vivenciar, e sim, se outro brasileiro, como eu falei o nome desses treinadores, conseguirem o êxito, com certeza absoluta, vai nos levar também, vai atrair outros treinadores jovens. E é isso que eu espero que a gente consiga retomar o nosso espaço nesse mercado. Ô Rogério, e você falou dessa pressão, e existe um certo imediatismo por resultados, né? No futebol brasileiro, às vezes acaba recaindo sobre o técnico, e a gente tem visto isso muito na Série C, porque é tiro curto, essa primeira fase, e tem uma verdadeira dança das cadeiras nessa temporada, né? Muitos treinadores já foram demitidos. E você tem um trabalho longevo, teve um trabalho grande no Volta Redonda, faz uma campanha regular, muito boa na Ferroviária agora, a gente está gravando essa entrevista numa sequência de 6 jogos sem derrotas. Eu queria ouvir sua opinião sobre esse imediatismo e como os treinadores estão lidando com esse momento do futebol brasileiro. Então, isso é muito ruim, porque não tem como você chegar e você já botar que esse time é tua cara. O que vai mudar um time de futebol não é uma estrutura com 3 zagueiros, 4-4-1, 4-4-2, 4-3-3, não é isso. É o dia a dia. O trabalho do treinador, a gente chama de subprincípios. É como você aborda, é como você sai de uma pressão, é como você faz o jogo, é como você alinha seus jogadores. Então, ou seja, você precisa de tempo. E isso às vezes é o que nós menos temos. E por isso que eu vejo que muitos times
que não são de camisa de torcida muito grande estão crescendo no cenário nacional, porque esses times dão um pouco mais de tempo. Obviamente, devido a não ter tanta, de repente, tanta pressão assim externa, eles acabam deixando o treinador trabalhar um pouco mais, e com isso vem crescendo. E eu falo por uma experiência própria. No Volta Redonda do nosso acesso, não, desculpa, foi 24. Nós estávamos na 7ª rodada, nós estávamos dando de rebaixamento. E com isso, um time normal poderia ter mandado embora. Logo depois, nós tivemos uma sequência de 12 jogos invicto, com 8 vitórias e 4 empates. Saímos da zona de rebaixamento para a 2ª colocação do Brasileiro Série C. Né? Então, ou seja, o trabalho ele é fundamental. E aí eu falo sobre a parte que é a parte do seu executivo, do seu diretor de futebol, ou até do seu presidente, nos casos que acompanham o time. Você tem que ver como que é o dia a dia do treinador. Se é bom ou não é bom. Se ele tem um comando do grupo na mão. Se o que ele fala na preleção é o que o time dele vai fazer. O que ele fala sobre o adversário é o que acontece no jogo. Deu para entender? Então, tipo assim, eu acho que o trabalho do treinador não pode ser resumido a um resultado. Até porque o treinador não tem esse controle. E sim ao que ele pede, ao que ele estudou previamente e o que está acontecendo no jogo. Se ele tem uma leitura boa de jogo. Então, tudo isso eu acho que faz a diferença. E, obviamente, para você suportar uma pressão externa, você tem que estar muito confiante do que você está preparado. E, para isso, tem que ter um acompanhamento, tem que ter um entendimento do teu diretor de entender futebol, porque também alguns, ou de repente alguns nem entendem futebol, só vê o resultado só. Então, ou seja, o dia a dia, para mim, é o que mais tem que ser avaliado, muito mais do que o resultado final. Bom, você sabe, como ninguém, já treinou algumas edições de Série C, inclusive com o título, como já mencionado, que a competição ela vai se desenrolando, desenvolvendo, depois da classificação da primeira fase dos 8, vira um outro campeonato. Tem muita coisa para acontecer nessa competição ainda. A Ferroviária, por exemplo, derrapou no começo porque tinha como objetivo o acesso do Campeonato Paulista. Mas vamos lá, nesse momento, chegando um pouquinho mais da metade da primeira fase, você aponta, vamos lá, vou te pedir 3 times, se for possível. Dos 3 times que você considera assim, esses 3 times são os melhores do momento. Não significa que vai subir, mas quais os 3 times que você aponta? Pode ser um deles a Ferroviária também. Fique à vontade. De destaque dessa Série C até aqui que você viu. Então, eu não acompanhei todos os jogos ainda, não assisti todos os times ainda, até porque como eu estava preso muito na Série A2, a gente não conseguia assistir muitos jogos. E o pouco que eu vi, assim, obviamente os times como o Paysandu, que está muito bem, né? Tem a força da Curuzu ali, a força da torcida. Eu acho que é um time que vai brigar bastante pela classificação. Vejo o Brusque também com um time muito forte, jogando em casa no campo sintético dele ali, muito bem treinado pelo Igor Magalhães, com bons jogadores ali no terço final. Eu creio também que seja um time que vai estar brigando. Eu creio muito que a Ferroviária vai estar entre esses 8 equipes que vão estar brigando pela classificação. Aposto também na Floresta, devido ao Leston, que é um baita de um treinador. Para mim, é o meu mestre. Eu falo muito sobre isso porque eu fui auxiliar dele e foi um cara que eu aprendi demais com ele. Então, ele é capaz. Ano passado, ele conseguiu levar a Floresta à fase final, brigar até o último jogo. Então, acho que são equipes ali, tá muito igual a competição. Tem aí o Santa Cruz, temos o Barra, temos o Volta Redonda, que eu acho que vai crescer demais agora na competição também, depois que ele foi eliminado ontem da Copa Sul-Sudeste. Eu acho que é uma equipe que vai crescer porque tem potencial, está acostumada com essa divisão. Então tem muita equipe boa, qualificada, e a briga entre os 8 ali vai ser bem acirrada até o final. Boa, vou aproveitar para fazer o nosso jabá, porque ele mencionou 2 técnicos que já falaram com a gente aqui recentemente no Centro do Jogo, o Igor Magalhães e o Leston Júnior. Também um bate-papo muito legal que tá no YouTube da Sportnet. Mas, Rogério, vou continuar falando então do campeonato, porque a gente viu recentemente uma fala sua sobre a sequência pesada de viagens. Tu até mencionou no começo da entrevista como isso acaba dificultando até na preparação dos jogos. E a Série C talvez seja uma das competições mais desgastantes do futebol brasileiro nesse sentido, né? Tem deslocamentos longos pelo país, pouco tempo de preparação. Na prática, como isso acaba impactando o trabalho? Então,
O impacto é grande, muito mais na recuperação dos nossos jogadores, né? A gente pegou uma sequência de Volta Redonda, que a gente foi de ônibus, que a distância não dá para pegar o avião, então a gente foi de ônibus para essa pra Volta Redonda. Agora para Manaus, cara, nosso retorno durou 13 horas, a nossa volta para casa, então é bem desgastante, sim. E agora a gente já vai para Recife já, amanhã a gente treina cedinho e logo depois já viaja para Recife, então gera um peso, mas depois eu creio que a gente fica mais tranquilo, então, só tem mais 4 jogos, sendo um aqui em São Paulo, que é a Inter de Limeira, então acaba ajudando um pouco mais a gente. Mas é impactante, é difícil. Quando você vai viajar, não igual a Série A, que são voos fretados, onde eles só chegam ali para o avião e vão embora. Nós temos que antes passar por toda a burocracia do aeroporto, ficar esperando. Você ficar 4 horas, como foi para Amazonas, e agora 3 horas dentro de um avião, vocês estão acostumados também, a perna incha, pesa, então tudo isso acaba dificultando. Porém, aqui no clube nós temos uma estrutura muito boa de logística, até se tiver que ter uma coisa a mais, um dia a mais, nossa diretoria sempre custeia esse tempo. Então, a gente vai tentando minimizar, né? Com suplementação, a parte de nutrição aqui também é muito boa, alimentação. Então, a gente vai tentando minimizar isso aí. E também os jogadores, obviamente, que se eles não se descansarem também no momento de descanso que tem que ser feito, vai pesar. Mas, graças a Deus, a gente está indo bem. Estamos com índice de lesão agora muito baixo depois que acabou a Série A2 e a gente espera passar por isso aí sem muitos problemas. Precisamos falar da sua carreira antes de ser treinador do futebol profissional. Você que foi um jogador profissional no campo e foi craque nas quadras do futebol sintético, foi eleito o melhor do mundo no futsal. Como é que foi, Rogério? Você jogador, jogou lá no Vasco, entre outras equipes, depois se largou relativamente cedo o campo, foi para as quadras, jogou mundial, jogou fora do Brasil, para depois se transformar técnico. Então, fala pra gente como é que foi esse mix do Rogério, profissional da bola, depois foi viver também do futsal, para depois voltar pro campo como técnico. Fala pra gente. Sim. Então, eu sou oriundo do futsal, né? Desde criança jogando futsal, então joguei minha vida toda até a categoria juvenil, onde o Zé Ricardo, que é o nosso treinador aí, eu fui atleta dele do futsal, um cara que eu tenho um respeito, um carinho por ele absurdo. Então a gente trabalhou junto muitos anos no futsal e a partir daí eu fui pro campo, né? E tive uma carreira bem sólida, porém eu tive um problema no joelho de tendinite patelar, onde eu operei 3 vezes e tinha muita dificuldade. Até hoje eu tenho uma dificuldade grande devido a meu joelho, o meu tendão necrosou, então eu jogava na Grécia na época, na primeira divisão da Grécia, e eu fiz a primeira cirurgia lá, e depois eu tentei, mas sempre com muitas dores, e eu acabei me aposentando muito cedo. Joguei no Vasco, passei pelo Botafogo, joguei no Ceará, Remo, Paysandu, CRB, tive uma carreira bem legal, brasiliense, e só que eu acabei me aposentando com 29 anos. Eu tinha muita dor no joelho. E aí eu voltei para casa para fazer a faculdade de educação física e eu não sabia o que eu ia ser. E o futsal, ele tá na minha vida desde pequeno, porque eu sou do lado do Rio de Janeiro, da Ilha do Governador, e lá nós temos um clube que é o Yacht Clube Jardim Guanabara, onde nós tínhamos o nosso campo sintético, nosso time de garotos, né, de criança, desde lá, então, ou seja, a gente sempre jogou a vida toda. E o futsal foi crescendo no Rio de Janeiro. E quando eu me aposentei, fazendo faculdade, começou a ter os campeonatos melhores ali no Rio. E aí eu voltei a jogar pelo meu time, né, de coração, que é o Yacht Clube, e foi crescendo, até que um dia a gente virou Flamengo. E a proporção foi muito grande, aí veio os campeonatos nacionais, que a gente foi campeão de quase tudo, e até que veio a convocação para a seleção brasileira. E aí eu joguei 2 mundiais, a gente perdeu um para a Itália e o outro a gente ganhou da Itália também na final. E nesse que a gente foi campeão, eu tive uma participação muito boa. Tinha sido campeão de clubes também pelo Flamengo. E aí
fiz um gol na final, o gol da virada sobre a Itália, e aí com isso a gente foi campeão e o eleito o melhor jogador do mundo, né? Não era tanto pela parte ofensiva, era muito mais pela parte de liderança, marcação, né? Porém, era um esporte que eu sempre me dediquei muito. Para mim era profissional, eu então me dedicava 100% a ele e conseguia fazer alguma diferença ali. Graças a Deus, as coisas foram muito legais para mim no futsal. Que Que história também não durou maravilhosa. muito. Logo depois eu virei treinador, né? Eu não sabia o que eu queria ser na minha vida. É, eu sou de uma família onde meu tio, meu primo, eles eram empresários de futebol. Meu pai também trabalhava com futebol, né? Então eu imaginava que eu ia trabalhar com futebol, mas não sabia em que área que eu ia desenvolver. E eu gostava muito também da parte de gestão. E eu nunca tinha pensado em ser treinador, porque eu achava bem complexo essa parte de esquematizar o time todo. Então nunca passou pela minha cabeça muito isso. E só que no meu final de carreira no futsal, eu fui convidado para ser treinador, fazer um time sub-20 de futsal. E quando eu dei meu primeiro treino para os meninos, foi aí que eu falei, ó, é isso que eu quero para minha vida. E aí foi onde eu comecei. Comecei ali, aí comecei a levar aquilo ali também como profissional também. Comecei a fazer os cursos de treinador de profissional de futebol, mas ali, para mim, foi um laboratório, onde eu utilizava muito da minha... Primeiro foi eu falar para um grupo, onde eu tinha muita dificuldade. Então, ali foi um exercício muito bom. A parte de análise, a parte de esquema tático, que no futsal é muito mais tático do que no futebol de campo, então você consegue visualizar coisas ali importantes, movimentações interessantes, né? Jogo curto. Então ali para mim foi um laboratório muito bom. Até que eu me transferi para o futsal do Madureira, e onde o nosso gestor lá, ele tinha muita ligação com o campo. E aí ele me colocou no campo lá, também para fazer o estádio. E o treinador era o Leston Júnior. Foi aí que a gente se conheceu, foi aí quando eu comecei a entender um pouco mais o futebol e ter essa convivência com ele. E dali surgiu uma amizade muito grande, fui auxiliar dele também, porém depois eu segui a carreira sozinho. Cara, que história sensacional. Primeiro por tu ter se Maravilhosa. achado dentro do futebol, como treinador, além do gramado sintético que o Alano mencionou, outras coisas que tu traz do futsal e essa experiência que tu teve com o Leston também, que é um grande treinador do futebol brasileiro. Muito legal. Sim. E, Rogério, eu falo, né, que todo jornalista é um pouco fofoqueiro. Então, fui atrás de fuçar nas suas redes sociais para dar uma olhada no que tem por lá. E uma coisa me chamou muito a atenção em relação às suas postagens, a forma como tu fala da sua família. Eu vi principalmente nas postagens recentes ali. E em vários posts você menciona distância, renúncias, momentos difíceis da carreira. Como que é equilibrar a intensidade que o futebol pede e o lado pessoal? Como que essa base familiar é importante para você? É o mais difícil, sabe? Eu passei por uma dificuldade em 2021 ainda da Covid, né? Onde eu tive muito próximo de não estar mais aqui, então o sentimento aflora ainda mais, né, nisso. E eu tenho uma família muito próxima, devido ao meu pai já era assim já, né, de acompanhar todo mundo, de trazer todo mundo para estar junto, né, meus irmãos, meus sobrinhos. Então meu pai era muito assim, e ele veio a óbito na Covid ali junto comigo, então foi um momento de dificuldade para a gente ali, e a gente é muito unido em relação a isso, né? E hoje eu tenho a minha esposa, meus filhos, tenho a minha netinha também, e essa distância que gera um incômodo, obviamente, né? Porque você trabalha o dia inteiro e quando você chega em casa é aquela solidão de um quarto, do teu apartamento, você sozinho, a tua família longe de você vê o crescimento das crianças distante, a sua esposa tendo que trabalhar, tendo que ser mãe, fazendo correrias e não tendo aquela parte do pai ali, do chefe da família ali diariamente em algumas situações. Isso gera esse incômodo, né? Porém, sempre que é possível, eles estão comigo aqui, e quando estão aqui é muito diferente, sabe?
acaba fazendo tudo sentido, porque quando você está sozinho, quando você perde, você fica numa solidão só incrível quando está em casa, e quando você vence, você tem aquele vazio, porque eu vou comemorar com quem? Quem está comigo de verdade, né? Então, e quando eles estão perto, é tudo muito melhor, porque quando perde, você está ali com eles ali, estão te dando aquele apoio, aquele carinho. As crianças brincando acabam fazendo você esquecer um pouquinho aquele momento ali de frustração, de derrota, e quando você está com eles, a comemoração ela é incrível, porque você vê a felicidade deles, a alegria deles em comemorar, em ver o pai ali ganhando, o time ganhando, eu poder ver a felicidade deles ali, vendo que aquele momento ali vale a pena, né? Então, ou seja, faz muita falta, porém entendo o processo, eles estão começando a entender também essa distância aí, e eu não tenho como não mensurar a minha esposa, porque sem ela eu não teria essa condição de ser treinador de futebol hoje em dia, porque no momento de início, onde você não tem nome, você não tem, recebe muito pouco, mas muito pouco mesmo, e ela bateu no peito, ó, não se preocupe com a casa, que eu sustento a casa, foca só no seu trabalho, só para que você possa crescer. E hoje, graças a Deus, eu consigo ter um bom contrato, ter bons contratos, né? Poder ajudar muito bem a nossa família, porém, se não fosse ela naquele início lá, nada disso seria possível. Então, não tem como mensurar eles a cada momento ali de vitória, e por isso que eu sempre me emociono e sempre faço questão também de mostrar para todo mundo que eles que fazem toda a diferença na minha vida. Cara, que depoimento bonito, Rogério. Família é tudo, cara. Família é tudo e... Nossa, depoimento lindo seu. Pra galera que tá em casa agora, vendo a nossa... E depois também nas gravações, o técnico é um ser humano como nós, né? Que vive pressão, só que muitas vezes, ou na maioria delas, tem que fazer uma prestação pública, tendo que ser xingado pelos seus torcedores, pelos torcedores dos outros, muitas vezes não compreendido até pelos seus pares ali, aí tem que conviver com um jogador que você não escala, com cara amarrado, então você tem que ganhar bem mesmo, é isso, aproveita. E tem que ganhar bem agora, porque vai começar a Copa do Mundo, a Série C não vai parar. Você tem que lidar com o seu scout, com o esquema tático do seu próximo time, ver gravação do seu jogo passado e acredito que como um técnico de futebol vai ter que arrumar um tempo para ver jogo de Copa, que vai ter mais jogos ainda, na primeira fase até 4 jogos por dia. Como é que você já parou para pensar nisso? Porque Copa do Mundo é onde saem as tendências, né? Geralmente, nem todas as Copas, mas geralmente sai um esquema diferente, uma seleção que joga com um esquema que, vamos prestar atenção para ver se a gente consegue reproduzir aqui. O que esse técnico dessa seleção XYZ está fazendo de diferente? Onde algumas tendências táticas podem surgir. Como é que vai ser esse mês de junho/julho com Copa e jogos de Série C que não param? Perfeita análise. O treinador de futebol ele trabalha muito mais em casa do que dentro do clube, porque o trabalho dele não para. É muito vídeo, é muito trabalho. Eu, graças a Deus, eu tenho duas pessoas que me acompanham, que é o Lucas, o Vitor, que é meu auxiliar técnico, e o Daniel, que é meu analista, que me ajudam demais nessa parte, porém é muito material e muita coisa. Então, tem dia que a gente sai aqui de casa aqui 1 da manhã, 2 da manhã, porque é muita coisa que a gente tem que trabalhar. E, obviamente, a Copa do Mundo é o centro, né? De 4 em 4 anos são renováveis alguns esquemas táticos. Eles sempre trazem algum esquema que venha revolucionar as características do futebol, e é sempre muito válido e importante assistirmos, né? Nós vamos ter que ter esse entendimento, saber quem está chegando com uma tática, com um jeito de jogar diferente, para que a gente possa estar observando cada vez mais essas equipes, os países, né? Desculpa, mas é algo que muito valioso para todos os treinadores acompanhar, porque são muitas escolas diferentes e buscando o êxito, e obviamente quem parar para estudar vai levar coisas muito interessantes para o seu trabalho. Vou puxar esse gancho então de que treinador trabalha mais em casa, Copa do Mundo, o tempo inteiro estudando e análises e tal,
Mas existe um lado do Rogério que talvez o torcedor não conheça tanto, né? Fora dessa pressão, fora do futebol, o que você gosta de fazer para conseguir desligar um pouco? Assistir série. É o que eu gosto muito. Eu me tranco aqui em casa, aqui no hotel onde que eu moro, gosto de assistir uma série. Pouco, eu gosto muito de um pagodezinho assim também, mas pouco eu vou pra assistir uma roda de samba. Eu fico mais em casa mesmo, até porque estou longe da família. Porém, quando estou com as crianças, ficar com eles. Acho que é o momento. Os dois são apaixonados por futebol, então a maioria das vezes ou é jogando futebol, ou estando na piscina aqui do hotel aqui. Mas é o que eu gosto de. Quando estou sozinho aqui, é mais tentar relaxar ali, vendo uma série onde que eu esqueço completamente de futebol. Quero dicas de séries. Recomenda uma aí pra galera. Vamos lá. Dicas de série de Rogério Corrêa. Eu gosto, é bem variado mesmo, mas eu gosto mais de ação, né? De polícia, de guerra. Eu gosto muito desse estilo. Mas, obviamente, também eu vejo muito de futebol, de esporte em si, né? Tem muito de futebol americano e de basquete. Eu acho que já zerei todas elas já. Mas eu gosto muito desses tipos. Boa. A gente precisa falar, assim, até para encaminhar o nosso encerramento, porque o Rogério Corrêa, eu não sei se ele já ganhou a chave da cidade de Volta Redonda, né? Porque se não ganhou, alô, prefeito, vereadores da cidade. O homem é o maior técnico da história do Volta Redonda. 4 temporadas, acredito que uma hora volta, né? Claro que ele tem hoje objetivos, né, de ganhar também pela Ferroviária. Mas, cara, o que você lembra, o que passa na sua cabeça quando olha para trás na sua carreira, vê o quanto o Volta Redonda te ajudou, e você ajudou o clube, evidentemente. Uma conquista, antes da conquista da Série C, bateu na trave para acesso também. Lembra um pouco da sua passagem do amadurecimento do profissional de futebol, Rogério Corrêa, como técnico marcante, que a gente lembra do Rogério hoje, ele é a cara do Volta Redonda, mas hoje é o técnico que já levou a Ferroviária também para acesso na primeira divisão do futebol paulista. Fala um pouco do nosso voltaço, então, Rogério. Então, a Volta Redonda mudou minha vida, sabe? O Zado e o Flávio apostaram em mim quando eu estava numa situação incômoda, né? Eu tinha ficado 1 ano devido ao Covid fora do cenário nacional de futebol. E aí, quando eu retomei, ninguém queria me contratar. E aí, o 4 de julho do Piauí me abriu as portas, onde eu fui para lá, fiz um excelente trabalho. 11 jogos, a gente fez 6 vitórias e 5 empates, saí de lá invicto. E aí eu tive o convite do Zada para que eu pudesse ir para Volta Redonda, né? Então, fui muito grato ali, consegui todos os nossos objetivos. Subimos da Série A2 para a primeira divisão novamente. Fomos 3 vezes no Brasileiro. Chegamos no último jogo nos 3 anos seguidos. A gente perdeu logo para o Botafogo de Ribeirão Preto. No seguinte, a gente ficou de fora por causa de um gol que a gente tinha ganhado para de 2-0, a gente ganhou só de 1-0 só. E no terceiro, a gente conseguiu o acesso e o título depois. Tive também dois cariocas, né, que eu joguei por lá, e as duas a gente chegou na semifinal do Carioca, perdendo o Fluminense as duas, mas chegando bem na semifinal. Então, eu tive muito êxito no Volta Redonda, né? Um lugar fantástico, uma cidade bem tranquila, que me abraçou da melhor forma possível. E lá, o grande diferencial que me marcou muito foi as pessoas que ali trabalharam, sabe? Os jogadores, os funcionários da sede ali. É algo que quem só trabalha em Volta Redonda que vai entender o ambiente familiar que nós vivíamos lá. E por isso que eu consegui ficar 4 anos lá, oscilando bons momentos, maus momentos, mas ficando, crescendo, evoluindo como pessoa, né? E agora eu fui lá de contra o Volta Redonda agora, e a parte que eu fiquei mais feliz foi de todos os funcionários do clube me receberem de braços abertos, com presentes, me ligando, querendo me encontrar. O clube não teve nenhuma ação de respeito com o treinador, um dos treinadores mais vitoriosos do clube, porém, os seus funcionários que sempre mostraram a grandeza e o ambiente familiar que lá tem. Foi fantástico poder ter esse contato com todos eles lá. Rapaz, foi dia 10 de maio, né? Foi um 0-0.
Eu senti uma alfinetada aí, mas é do jogo, né? Porque os dirigentes passam, Rogério. O clube e a sua história, ninguém vai apagar o Voltaço, não, né? Isso você pode ter certeza, né? Com certeza absoluta, isso aí não tem, isso aí é inevitável. Obviamente, a parte da torcida ali, grande parte sempre me tratou muito bem, não, todos me trataram muito bem, né? Ali no jogo ali, que alguns que estavam inflamados por questão do ano passado, porém a grande maioria sempre aplaudiu ali quando eu passei, pedindo para voltar, tudo mais, mas com certeza, quando a gente fala que o que a gente mais leva são as pessoas. E o que eu mais fico feliz foi os funcionários, né? Então, ou seja, isso mostra ainda mais sua grandeza, porque pessoas humildes, pessoas que não estão ali dentro do campo, pessoas que só estão contigo ali no dia a dia, sabem o quanto você fez por eles, né? Eu não vou citar tudo que a gente fez lá, mas sabe que é o ambiente familiar que eu tanto falo que o Volta Redonda tinha e que, se não voltar a ter, não vai conseguir os seus objetivos, porque é um clube que tinha uma humildade grande, porém os seus atletas, os seus funcionários fazem grande diferença ali no somatório total. Boa. E são Maravilha, Thay, que personagem. Né? São essas pessoas do dia a dia que fazem o clube junto com a torcida. Muito legal. Exatamente, porque quando você está no futebol, o dia a dia ele é pouco. Vamos supor, no time de menores investimentos, ele é pouco povoado, né? Tem poucas pessoas. Só vivencia ali quem está diretamente no futebol. E isso que faz diferença, né? As cozinheiras, as tias que lavam a roupa, as tias que transitam ali com você quando você está na tua sala e te oferece um café, que vai ali conversar um pouco com você. No Volta Redonda eu tinha a tia Marcinha lá, que a gente se fala até hoje, ela tinha que arruma a roupa, né, que faz a limpeza das roupas, e a gente tem uma amizade, sabe? É um carinho mútuo, ela me manda mensagem, eu mando mensagem, a gente se respeita demais, e acho que é o principal que nós levamos no futebol, é isso, como você falou, diretoria, jogadores, diretor, treinador, tudo isso passa na sua vida. Porém, essas pessoas que estão com você ali, não é porque você está dando algo em troca, não é porque você deu um título, não é porque você botou titular ou você botou de reserva que ela vai te olhar melhor ou pior, ela te olha pelo como você trata ela no dia a dia. Então, isso para mim que é o mais importante, e fico feliz de, por onde eu passei, eu ter feito essas amizades. E você hoje é um dos caras mais respeitados nessa Série C do Campeonato Brasileiro, e é igual o foguete, né? Não tem ré, o homem tá voando. Rogério, ótima participação, ótima entrevista, a gente pôde te conhecer melhor também com seu depoimento familiar, quão importante é a sua família, a sua esposa, os seus filhos no seu dia a dia, esses momentos que você acaba muitas vezes, né, como um profissional, você e outros, abrindo mão de algumas horas de tempo com a sua família para uma preparação para um jogo, aquela preparação pré-jogo é sempre muito importante com o técnico de futebol. E, cara, a gente vai se falando, vai se trombando muito nessa temporada, porque a Sportnet passa aí todos os jogos da Ferroviária. Vamos ver até onde vai a Ferroviária nessa temporada. Se tá com o Rogério Correia, né, Thay? A gente vai ficar prestando cada vez mais atenção, porque o homem sabe, ele tem um caminho do acesso por ali. Tá bom, Rogério? Muito obrigado pela sua participação, tá? Sucesso na temporada. Eu que agradeço demais, cara. Eu que agradeço muito pela oportunidade de poder estar falando com vocês. Um papo fantástico. Conduziram da melhor forma possível, foi muito legal. E parabéns também pelas transmissões, por tudo aí, que a gente possa se esbarrar e que você possa comentar mais um título e um acesso meu, e juntamente com a Ferroviária. Rapaz, a última vez eu gritei campeão com o homem lá no Volta Redonda. Vamos ver agora. Falei, Rogério, um grande abraço pra você, tá? Obrigado pela participação. Grande abraço. Tainara, até a próxima. Esse é o nosso No Centro do Jogo, sempre, toda semana, com grandes personagens da Série C, do futebol brasileiro, aqui na tela da Sportnet, a casa das Copas, a casa também da Série C do Campeonato Brasileiro. Grande abraço, valeu pela audiência aqui na Sportnet, No Centro do Jogo.